Quando me foi dada essa oportunidade de trazer a palavra, eu pedi muitos sinais para Deus, para mim não falar nada de mim. Tudo que eu for que Ele me desse, Ele me trouxesse confirmação. O tempo inteiro hoje foi uma confirmação que Ele me deu. E o que a pastora falou sobre as crianças, quando Glória a Deus. Apareceu essa oportunidade de eu dar aula para os pequenos, há muito tempo atrás, Deus já tinha me mandado uma palavra através de um vaso. Ele falou que Ele vivia rodeado de crianças. E eu imaginei que seria um cargo numa escola, eu imaginei que era tudo quanto é coisa, menos trabalhar com crianças dentro da igreja. Nunca passou pela minha cabeça. E quando eu fui dar aula para eles, eu falava: Senhor, eu não tenho nem criatividade. Eu não vou saber levar a sua palavra de jeito que eles entendam. E Deus foi me dando tanta coisa que parece que até aprender. Aleluia! Eu aprendi. Então, Deus, se a gente está disposto a servir Ele, a atender o chamado dele, Ele faz as coisas conforme a vontade dele. Verdade. Vamos lá para a palavra de hoje. Eu vou ler a palavra, é Jeremias 29, já foi lida aqui, mas eu vou ler novamente, tá? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. A minha tradução é a NVI, tá? Então pode estar um pouquinho diferente de vocês aí. Vamos lá. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Até aqui. Amém. Gente, quando eu li essa passagem, eu fiquei fazendo o caminho que Deus faz com a gente. Primeiro Ele se apresenta, depois Ele pergunta se Ele pode entrar na nossa vida, a gente o recebe e Ele faz morada dentro da gente. Amém. Então vamos lá, Deus se apresentou para cada um de nós. Deus veio na minha portinha lá do meu coração. Oi, Renata. E ficou lá na porta esperando. Ele não chegou dando voador, ele não chegou quebrando na porta. Ele é educado. Ele veio no coraçãozinho da gente, bateu e se convidou a entrar. Cada um de nós teve a sua experiência de vida com Ele. Tem gente aqui que teve a história desde de criança, né? Conviveu no lar cristão, cresceu, não se desviou, está firme até hoje e que permaneça firme até o fim. Amém. Tem gente que não, ou às vezes cresceu no lar cristão e se desviou no caminho, ou às vezes, né, foi conhecer a Deus agora. Então a gente tem todos os tipos de pessoas aqui dentro hoje. Lá em Mateus, ele fala, né? Vinde a mim, a todos que estão cansados, sobrecarregados, para a gente trocar o fardo com ele, né? Porque Amém. o fardo dele é leve. Glória a Deus. Às vezes a gente está num mundo pesado. E quando a gente troca com ele, o peso vai embora, a gente fica leve e a gente consegue abrir o nosso coração. Mesmo assim, né? Mesmo a gente, às vezes, demorando a recebê-lo, ele teve paciência com a gente, ele teve misericórdia, né? Ele cuidou da gente por onde a gente passou. Seja no seu trabalho, seja no mundo, por aí. Ele sempre cuidou de você. Se você parar para analisar a sua vida, pensar desde onde você lembra até hoje, você vai ver quantas coisas Deus fez na hora que a gente não entende, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente acha que é sorte, até a gente conhecer a Deus. E a gente vê que foi a mão dele ali cuidando. Aleluia. Deus, ele vê a gente desde a barriga da nossa mãe. Amém. Até antes. Ele já planejou o nosso futuro, ele já vê lá na frente. Amém. Então, vamos lá. Deus se apresentou e você tem a dimensão da presença dele. Deus é lindo, não tem como você conhecer e não se apaixonar. Verdade. E quando a gente se apaixona, a gente quer que todo mundo se apaixone também. Amém. Amém. Então, quando a gente vê a dimensão, a gente fica preenchido, porque é como o Thiago falou na terça passada.
a gente tem aquele vazio, aquele espaço no nosso coração que nada preenche. Nem balada, nem bebida, nem mulher, nem homem, nem ninguém. E lá no mundo a gente às vezes tenta preencher, tenta colocar e nada se encaixa, igual ele falou. Mas quando Deus vem e preenche, que você se sente completo, você fala, é isso que eu quero. Amém. Como que eu faço para manter isso? Lá no versículo 12, ele dá a resposta para a gente. Ele fala, então vocês me clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Então, através da oração, né, a gente consegue trazer ele, essa presença para dentro de nós. Aleluia. A oração, né, seja no seu quarto, seja em união com o corpo, orando uns pelos outros, né, a gente consegue ter essa presença de Deus. Eu passei por um processo muito difícil e a maioria das minhas, todas as minhas libertações foram através de oração. Amém. Teve a primeira libertação que Deus me deu, que foi da minha crise do pânico. Eu estava aqui dentro dessa igreja e eu olhava para as paredes e parecia que tudo se fechava em cima de mim. O meu pescoço parecia que estava tampado, não entrava ar, não saía ar. E a minha mãe me cutucando, filha, mãe, fala comigo, eu não conseguia nem virar assim pro lado. De tão mal que eu estava, achava que eu ia morrer ali. E com a pouca fé que eu achava que eu tinha, eu falei com Deus, Senhor, me liberta. Eu sei que se eu tocar em um pedacinho seu, se você me der uma pontinha do seu dedo, eu vou ser liberta. Aleluia. E Deus me deu um abraço. Amém. Aleluia. Então, quando a gente ora, põe a nossa fé em ação, né, a gente consegue alcançar maravilhas. Como Deus falou, se você tiver fé, você consegue mover a montanha de um lado para o outro. Mesmo que ela seja pequena. Mas não olha para o tamanho, olha para a sua fé, olha para Deus. Aleluia. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele está em todo lugar. Então, que você possa ter isso dentro de você. Por mais enorme que seja o seu gigante, Deus está ali. Se você tiver fé e orar e conversar com Ele vai te ouvir. Até a ciência já comprova que você simplesmente se colocar na posição de joelhos para orar, o seu cérebro dá uma piscada assim, acende várias luzes no seu cérebro, porque ele trabalha em vários lugares do cérebro. Glória a Deus. E essa posição já te traz um bem-estar. Amém. Então, a oração, ela faz... Deus colocou o dedinho dele, a assinatura dele em tudo. Amém. Tudo que a gente faz, nada é em vão. Verdade. Glória a Deus. Após a gente buscar e encontrar, a gente vai receber, né, a Jesus. Aleluia. Como que a gente recebe alguém tão santo e tão importante dentro de nós? É difícil porque a gente é carne, a gente é filhos de Adão, né, quem fala, a gente peca. Então, como que alguém tão santo vai fazer morada dentro da gente, né? A gente precisa entregar as chaves da nossa vida para Ele. Amém. E falar, posso. Glória a Deus. Aqui está a chave, eu abro mão de tudo, eu abro mão de mim, e que o Senhor faça o que o Senhor quiser aí dentro. Amém. Vai doer, porque nenhuma mudança é fácil. Verdade. E quando Deus entra para tirar aqueles pecados que a gente tem de estimação, que a gente faz sem saber, que a gente nem percebe que é, Ele vem arrancando, Ele vem tirando. Glória a Deus. E dói. Mas Ele faz isso para Ele ficar dentro de você. Aleluia. E conforme Ele vai tirando aos pouquinhos, você vai se sentindo diferente. Verdade. Você chega para Deus todo errado, todo sujo, todo quebrado, e Ele vai te consertando. Verdade. Ele vai tirando o que não está agradando nele, Ele vai colocando o que agrada, e você nem sente falta das coisas que dói dentro de você. Ai, Senhor, eu não vou conseguir ficar sem fazer isso. Às vezes você para de fazer e nem percebeu. Você Verdade. fala, nossa, parei, como que eu parei? Você não consegue nem pensar como que foi aquilo que aconteceu. Foi a mão de Deus. Amém. E a explicação que Deus tem. Glória a Deus. Deus, Ele trata a gente como um vaso na mão de um modelo. Ele pega cada um de nós, que é barro, sem forma, sem visão de futuro, sem saber o que é bom pra gente, e coloca lá para ser moldado. Ele senta lá na cadeirinha e começa a moldar você. E vai fazendo você, de um barro, um vaso lindo. Amém. Aleluia. Para esse vaso se manter, o que ele faz? Ele vai pro fogo. Para ele ficar firme. Porque senão, se ficar só o barro, ele amolece de novo. Ele fica mole de novo. Então a gente precisa ir pro fogo. E é nessa hora
que vem as dificuldades, que vem as provas, é para a gente ficar forte. Amém. Deus não permite nada na nossa vida Aleluia. para deixar a gente mais fraco, para deixar a gente triste. Tudo que Deus permite acontecer é para a gente amadurecer, é para a gente crescer, seja em qualquer área que for. Aleluia. Às vezes a gente está passando por uma coisa que a gente não entende. E é que nem eu falei hoje, eu gravei um videozinho rápido, coloquei no meu Instagram. Eu falei assim, pra gente, ao invés de perguntar para Deus, ai Senhor, eu sou uma pessoa tão legal, tão boa, trato todo mundo bem, por que está acontecendo isso comigo? Não pergunta assim. Fala assim, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar comigo? O que está faltando que eu não estou vendo? É, meu Deus. O que o Senhor está querendo me mostrar com essa situação? Deus é lindo, Deus é perfeito. Aleluia. Seja perfeito. Então, se esse vaso, de alguma forma, que somos nós, tiver qualquer rachadura, a gente volta das mãos dele de novo. E vai ter que passar de novo pelo processo, de novo pelo fogo, para voltar a ser inteiro. Do mesmo jeito que ele é inteiro, ele quer que nós sejamos. Amém. Estando nas mãos dele, a gente pode ser guiado para a vontade dele para cada um de nós. E assim alcançar o nosso propósito. O propósito que ele já projetou para nossas vidas. Eu creio. A palavra propósito na Bíblia, ela é mencionada pelo menos 42 vezes. E você já se perguntou qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? Por que Deus permitiu de você estar aqui hoje? Por que você passou por tudo que você passou? O que Deus quer? Aonde Deus quer te usar? Deus faz muitas promessas pra gente durante a nossa vida. Ele, que nem aconteceu comigo, ele fala das crianças. E quando eu esqueci dessa palavra que eu comecei a dar aula para os pequenos, eu me recordei dessa promessa que ele fez. Às vezes a gente até esquece, mas quando acontece a gente lembra. Então, ele já tinha avisado para a gente lá atrás. E às vezes a gente se pergunta por que ele faz tanto na vida de outras pessoas e não faz nada na nossa. Nossa, faz tanta coisa na vida da pastora Roseli, por que não acontece nada comigo? Nossa, na vida da tia Jaque, ela faz um monte de coisa também, ela é muito usada. Por que eu não sou usado? Por que será? Porque a gente não está pronto. Verdade. Deus só vai dar as coisas para você quando você estiver pronto. Eu creio. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Aleluia. Eu nunca me imaginei passando a palavra para a igreja. Nunca. Nem o meu sonho mais alto que eu tive, nunca. E todo domingo eu tenho que levar a palavra para eles. Todo domingo eu tenho que ensinar eles. E você alimentar o espírito é uma coisa muito difícil. E quanto mais a gente passa para eles, mais eu passo para eles, mais eu aprendo. Amém. Então Deus trabalha muito comigo através deles. Glória a Deus. Tem coisas que acontecem ali durante a aula que eu fico boba vendo eles fazerem. Às vezes eu pergunto quem quer orar, eles começam a orar e eles fazem gente grande orando. Então eu acho muito lindo. Às vezes a gente olha, é pequenininho, não está entendendo nada, mas você põe eles para falar. João é um que chega aqui tanto, ó, eu fico debulhada do banco, chorando. Deus mexe lá dentro da minha alma. Amém. Então a gente tem que olhar para eles igual a pastora falou, igual do jeito que eu olho. Eu olho para ele, eu vejo o futuro pastor, o futuro músico, o futuro profeta. Assim como eu olho para o Dudu, eu vejo o baterista que ele fala que quer ser. Eu vejo o músico. Dudu é muito usado, João é muito usado, José é muito usado. Todos eles são. Né? Então eu não estou alimentando só a vida deles, estou alimentando o espírito. Então para mim é muita responsabilidade. Então a gente tem que ver isso, né? Quando a gente está aqui na frente, igual eu estou agora, eu vim aqui nervosa, estou tremendo, da cabeça aos pés. Mas eu pedi muita confirmação para Deus, para Ele me confirmar tudo, e assim tem sido. Aleluia. Quando você tem um chamado, por exemplo, evangelístico, por exemplo, como que você se prepara? Se você já recebeu a confirmação de Deus que você vai ser um evangelista, e Ele vai te levar para fora, você vai ficar na sua casa lá, tranquilo? Não, você vai procurar se preparar. E como que se prepara? Vai buscar um curso de línguas, vai fazer alguma coisa, vai atrás de buscar mais de Deus, buscar a palavra de Deus para fora. Então, quando Deus nos dá nos revela o que Ele quer para nós, a gente tem que buscar se preparar. Porque não é sempre que Deus vai te falar ali, vai te contar, mas Ele vai jogando as oportunidades na sua vida. Amém. E você tem que estar pronto para receber. Por várias vezes, eu entrei aqui dentro da igreja, até algumas terças-feiras que eu vim, e eu estava quebrada, assim, por dentro, meu coração estava despedaçado.
E eu chegava, ficava ali no meu cantinho, o louvor subia, respondia toda a minha oração. Então, até o pessoal que canta, o pessoal que serve aqui na igreja, todos eles são usados por Deus. Amém. Aleluia. Porque Deus não dá para eles qualquer louvor. Deus não dá qualquer coisa para eles. Nos ensaios, com a irmã Cleusa aqui, quantos louvores eu já contei chorando no ensaio, porque Deus me visitava. Amém. Então, tudo que a gente faz não é para mim, não é para a pastora, não é para a irmã Cleusa. É Deus. Aleluia. Deus tem os meios dele de falar com a gente. Verdade. Então, que a gente possa estar ali pronto para atender o chamado. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nem todos os chamados, né, os propósitos estão aqui dentro da igreja em um cargo, por exemplo. Às vezes, o seu chamado vai ser fazer visita às pessoas doentes, vai ser nos hospitais, nas casas, às vezes seja até levar uma palavra para as pessoas do seu meio de convívio. Compartilhar seus testemunhos, feitos de Deus na sua vida, para alimentar a fé de alguém que você nem imagina e precisa, que precisa daquilo. E às vezes é o mais importante interceder oração por essas pessoas. Às vezes você vai fazer uma visita, igual eu fui visitar minha mãe essa semana, e ela me falou assim, nossa filha, eu fui ler uma palavra para ela e peguei uma errada. E comecei a ler. Não era que eu queria ler para ela, mas eu comecei a ler. Ela falou, nossa, falou muito comigo essa palavra, essa passagem que você leu. Eu falei assim, nem era isso que eu ia ler. Então Deus guia as coisas, a gente às vezes faz as coisas assim, né? Eu quero falar com ela, mostrar a palavra que eu gostei e tal. E é certo, Deus guiou, fala, não, lê essa. Então, às vezes é isso. Teve vezes eu estar na minha casa triste e alguém lá numa casa lá longe colocar um louvor bem alto e chegar o som na minha casa e Deus me visitar. Amém. Então, às vezes não precisa estar aqui dentro, não precisa ser algum cargo aqui. Às vezes Deus vai te usar lá fora, Deus vai te usar para interceder sobre as vidas. Que é muito importante a oração. Aleluia. A oração que a gente faz em casa, por exemplo, no nosso quarto, ela serve para você ter uma intimidade com Deus. Verdade. Você tem experiências com Deus. Então, você está lá no seu quarto, você ajoelha, você conversa, fala tudo para Deus, fala o que você está sentindo, se abre, né? Como é a palavra? Se entrega para Ele. Se abre. E Ele vai ali te dando conforto e te dando um alívio. Já a oração que você faz em união é para trazer a presença de Deus, para você ter experiências, viver coisas com Deus aqui no mesmo lugar. Teve um ensaio que as irmãs oraram para a cura do meu labirinto. E eu fui liberta naquele ensaio. Amém. Aleluia. E as irmãs em conjunto oraram pela minha cura. Então a oração em conjunto tem muito poder. Amém. Creio. Se você pensar, quando a gente se junta, a gente está formando um exército. É verdade. Não tem exército de uma pessoa só. É, não tem como verdade. eu ir para a guerra com 1000 pessoas e só eu. Combater sozinho, eu vou morrer. Mas se eu tiver gente orando comigo, gente em comunhão comigo, a gente vence qualquer exército. Verdade. Deus vai estar no nosso meio. Quando Moisés foi buscar a presença de Deus, quantos dias ele ficou lá no monte? 40. Em jejum e oração. Por todo o povo. E a gente às vezes fica 5 minutos e já... Ai, cansei, chega. Já falei tudo. Vou embora. Acabou. Só que aí a gente começa a fazer Deus não como um amigo, como um cofre. A gente começa a orar, fala. Aí, tá bom, amém. E vai embora. Aí quando Deus ia falar, você foi embora. Verdade. Aí teve um dia que eu estava em casa e já foi pregado isso aqui. Que a gente tem que esperar Deus falar, que a gente só fala. E não dá nem um tempo de Deus falar. Verdade. Aí em casa eu estava um dia lá orando, chorando. Meu marido começou a mexer nas ferramentas, lá na cozinha. Pegou, colocou louvor no celular dele. Aí eu orei. Falei, Senhor, agora eu vou ficar em silêncio. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Fiquei em silêncio, acabei de falar, eu vou ficar em silêncio. Começou a tocar um louvor no celular do meu marido e respondeu a minha oração inteira. Aí eu falei, será que não foi coincidência? Olha eu errado. Aí eu falei assim, Senhor, fala comigo de novo. Aquele louvor se repetiu. Aí eu falei assim, acho que foi o meu marido que voltou. Aí ele veio pro quarto. Falei, amor, você repetiu o louvor? Ele, não, estava no aleatório. E tocou 2 vezes o mesmo louvor. Então, se a gente der chance para Deus falar, Ele vai te responder. Amém. Verdade. Seja de que forma for. Aleluia. Eu tenho uma coisa de louvores. Deus fala muito comigo através de louvores. Então, Deus sabe da forma que fala comigo. Amém. Mas cada um tem a sua forma. Tem gente que ouve a voz dele audivelmente. Tem gente que tem revelações. Tem gente que tem
tem sonhos, enfim. Deus tem a forma de falar com cada um. Verdade. Que você esteja atento a ouvir a voz dele. Aleluia. Deus não coloca você em qualquer lugar por acaso. Ele não te colocou no seu emprego visando apenas a sua vida financeira, mas sim para alcançar vidas também naquele lugar. Verdade. Nós somos observados o tempo todo, mesmo quando a gente nem está percebendo. E quando a gente é cristão, as pessoas já esperam muito da gente. Porque qualquer erro que a gente faz, ah lá o crente. Ah lá o crente, ó. E diz que é crente. Qualquer coisa. Então a gente tem que andar muito certo. Então que você possa aproveitar cada momento do seu dia para louvar a Deus através das suas atitudes, das suas escolhas, para que as pessoas possam ver o seu caminhar e querer conhecer o Deus que você serve. Porque às vezes a gente nem precisa falar, mas só do jeito que a gente vive, do jeito que a gente anda, as pessoas querem saber o que tem de diferente em você. Por que você está sempre feliz? Nossa, mas está dando tudo errado e você está rindo. O que está acontecendo? Como que é? Me ensina. Aí você fala do seu Deus, você fala de Jesus, você fala do amor dele. Aleluia. Você excede tudo. Glória a Deus. Eu falei com a minha mãe esses dias que tinha situações que era para mim estar surtando e eu estou tranquila. Eu falei, gente, até eu me espanto, porque a gente aprende, igual no curso que a pastora deu de maturidade, a gente vai aprendendo a amadurecer, a gente dá foco em tanta coisa pequena, e quando a gente olha para Deus, aquilo ali não faz nada de importância, a gente nem se estressa mais com aquelas coisas. Verdade. Aleluia. Deus não faz as coisas nem por mim nem por você, Ele faz para alcançar vidas através de você. Amém. Então a gente pode ver o exemplo de Ana. A Ana pedia um filho para Deus e Israel precisava de um sacerdote. Então a Ana ora, incessantemente lá para Deus, e Deus permite Ana gerar para que Israel tivesse um sacerdote, porque Deus não vê ali apenas a aflição da Ana, Ele viu que Israel precisava de alguém. Verdade. Porque os filhos de Eli já estavam corrompidos. Os filhos de Eli já não estavam fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Então, quando Deus chama Samuel, quando Ana gera Samuel já é criado dentro do templo. Aleluia. Então, ele já aprende desde criança como servir a Deus. E ali ele é a diferença, aonde ele está. E Deus o levanta para ser sacerdote daquele lugar. Aleluia. Aleluia. No fim de tudo que Deus faz é para que seja compartilhado, seja um chamado, uma resposta de oração, um milagre que você viveu. Não guarde para você. Às vezes tem alguém que só está esperando ouvir o seu testemunho para conhecer a Jesus, para aumentar a fé, para ter a confiança de que Deus faz o que Ele faz com todos nós. Amém. Deus é maravilhoso. Aleluia. Tudo que Deus promete tem um fundamento, tem porquê, tem vidas a serem alcançadas através de você. Então procure entender o que Deus quer de você, aonde você precisa amadurecer. E se você está vivendo um processo ou está dentro de um deserto, saiba que não é eterno. Eu creio. Não é para você aceitar e se acomodar com a situação, mas para trabalhar algo dentro de você, que futuramente será usado para algo bem maior do que você pode imaginar. Porque assim como diz no primeiro versículo que a gente leu, os planos de Deus, os planos que Deus tem para nós são planos de bem, não de mal. Os pensamentos dele são muito, infinitamente maiores do que o nosso. Aleluia. Do que a gente pode imaginar. Mas como que a gente descobre o nosso propósito? O propósito não é algo que se persegue. É algo que a gente encontra enquanto a gente está buscando a Deus. Amém. E está fazendo o que Ele está te orientando. Amém. Ele vai te Aleluia. guiar para o propósito da sua vida. Louvado seja Deus. Enquanto a gente está no caminho, Ele vai direcionando. Basta a gente estar atento à voz dele e às orientações que Ele dá. Aleluia. E no final de tudo você vai perceber que tem um objetivo. Existem atitudes que podem nos ajudar a descobrir o propósito da vida, da nossa vida, que Deus nos dá. A gente ouvindo a Deus, servindo as pessoas, desenvolvendo os nossos talentos, estando atento às oportunidades da nossa vida e pedindo conselhos a pessoas maduras na fé. Amém. E estando dispostos a dar passos de fé. Eu vi um testemunho de uma mulher que ela estava no trânsito, passando em frente ao mercado, e ela ouviu a voz de Deus falando: entra no mercado e planta bananeira. Ela falou: não vou. Aí Deus falou de novo: entra no mercado e planta bananeira. E ela: não vou, que isso? Vão achar que sou louco. Aí na terceira vez ele falou: entra lá e planta bananeira. Aí ela falou: ai meu Deus. Aí ela teimou muito e falou: eu vou. Foi no mercado, entrou, plantou bananeira. Aí ela ficou: ai meu Deus, já saiu morrendo de vergonha. Quando ela estava saindo, uma moça do mercado parou ela: vem cá, por que você fez isso? Aí ela: ai, eu não sei se você acredita em Deus, mas eu ouvi ele mandando eu entrar aqui e plantar bananeira. Aí ela começou a chorar, a menina começou a chorar.
Ela falou assim, eu estava conversando com Deus. Faz tempo que eu me afastei dos caminhos dele, e eu falei para ele que nem que alguém entrasse aqui e botasse bananeira, eu acreditava que ele estava na minha vida. Então, às vezes a gente tem que ter essas atitudes de fé. A gente não entende por que Deus pede algumas coisas, às vezes loucas, igual essa, e se a gente não faz, aquela vida não é alcançada. Às vezes Deus tem um propósito para aquela menina, e ela pediu uma coisa tão absurda. Meu irmão mandou um vídeo de um show que estava tendo, acho que era show de rock. E um rapaz desse show parou, o cantor, e começou a cantar um louvor. E ele começou a falar, pregar de Deus. Falou assim, eu não sei quem está aqui, está pedindo uma confirmação. Deus está na sua vida, Deus te ama. E começou a cantar um louvor no meio do show. Aí ele falou assim, é quando você pede um sinal impossível para Deus. Deus faz. Amém. Se a pessoa estiver disposta, ele acontece. Amém. Então que a gente possa ter Aleluia. Glória a Deus. E o nosso propósito em comum é a gente expressar a glória do Senhor através dos nossos talentos. Amém. Então, tudo que Ele nos confia, seja cuidar de crianças aqui na igreja, né, dar aula das crianças, seja no que for, tudo que a gente faz não é para ninguém, é para Deus. Amém. Então, que a gente possa transbordar Deus através da gente, né? Aleluia. Por isso que a gente tem que confiar na sabedoria dele, permitir que ele nos guie e saber o seu plano para nós, né? Que o plano dele é muito maior, como já foi lido. Amém. Cada pessoa foi criada com um propósito específico e cada pessoa tem um talento que pode ser usado para engrandecer o nome de Deus. Independente da sua habilidade, é preciso usar os seus dons para glorificar a Deus e auxiliar que as pessoas conheçam a Jesus. Se hoje eu te perguntar que voz você tem dado ouvidos, o que você me responderia? Quando você está no escuro, quem te guia? Se eu falasse agora, eu vou apagar todas as luzes aqui da igreja, vocês, todo mundo levantar, ficar girando no lugar até mandar parar e falar para vocês, agora vai lá para a saída. Será que vocês conseguiriam encontrar o caminho? Eu fui pescar com meu marido e eu vivi essa situação. Enquanto estava de manhã, a gente via a boiazinha lá, qualquer fisgadinha que dava, a gente já fisgava o peixe. E foi escurecendo, foi ficando à noite, você não via mais nada. Ficava um breu, você só via a vara e a linha aqui, ó. E aí, como é que eu faço para pescar? Porque até eu puxar, o peixe já foi. Então, a gente tem que saber ouvir a voz de Deus. Amém. E Deus nos guia nesses escuros, Ele sabe, né, o caminho. Aleluia. A gente, que nossos olhos são fechados espiritualmente, né, a gente não sabe tudo que está ao nosso redor, mas Deus sabe. É por isso que a gente precisa da orientação dele para seguir os nossos projetos e objetivos. O André Fernandes falou uma frase que eu achei muito bonita. Ele falou assim: o nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas a nossa disponibilidade de ouvir todas as outras vozes. Então a gente ouve tudo, menos a Deus. Então que a gente possa ter esse entendimento de ouvir as outras vozes e não dar ouvidos para elas. Procurar sempre ouvir a voz de Deus. Amém. Porque numa atitude insensada, às vezes a gente acaba se afastando. A gente acaba, né, fazendo igual o Jacó lá, passando longe lá, porque ele está se afastando. Então que a gente possa sempre buscar ouvir a voz de Deus. Aleluia. A nossa vida, né, a gente não sabe nada do que nos mundo aqui no mundo espiritual, e a nossa visão é fechada justamente porque a gente não suporta. Mas Deus vê tudo, sabe de tudo, e por isso a gente tem que deixar que Ele nos guie. Só Ele vê o que nós não podemos ver. E às vezes Ele ainda nos permite ver parte de coisas, mas é só em parte. Visões, sonhos, revelações, enfim. Que nós possamos buscá-lo quanto antes. Amém. E nos permitir ser guiados por Ele, para o nosso propósito. Enquanto Ele está à porta, nos chama e nos convida. Porque chegará o tempo que Ele não será mais encontrado. Irão buscá-lo e Ele não estará disponível. Verdade. Tem aqui em Isaías 55, ele complementa essa palavra do Jeremias. Glória a Deus. Jeremias 29, eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Isaías 55, do versículo 6 até o 11. Tá assim: busquem o Senhor enquanto é possível achar, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regar a terra e fazerem-na brotar e crescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual enviei. Então, tudo que Deus fala para Aleluia. ela não volta vazia. As palavras. Verdade. E eu vou ler também o Amós 8, 11 e 12, que ele fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar e do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Então, que a gente possa ter essa noção, né, vamos dizer assim, de que Aleluia. Deus está aqui, Deus está voltando, e vai ter uma hora que a gente vai buscar e não vai achar. Então, enquanto ele está disponível, a gente possa ir ao encontro dele. Amém. No curso de maturidade foi falado uma coisa que eu fiquei refletindo, né? Que as pessoas falam assim, que não precisam ir para a igreja para buscar Deus, que a gente consegue buscar sozinho. Eu já pensei dessa forma, não vou mentir, mas quando as coisas se levantam na sua vida, se você não tem o corpo da igreja para te ajudar, você fica perdido. Verdade. Você fica sozinho e é mais fácil de você esmorecer na guerra. Verdade. E se afastar de Deus. Então não é à toa que Deus instituiu a igreja. Verdade. Deus instituiu a igreja justamente para que nós sejamos uma união. Aleluia. Para que nós possamos lutar juntos. Porque é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Verdade. Então que a gente possa dar a devida importância, né, para a igreja, para os membros, para os nossos irmãos na fé. Por exemplo, Aleluia. nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos parte com ele. Se eu sou uma mão e a mão está fora do corpo, o que vai acontecer com a mão? A mão vai morrer. A mão vai apodrecer, vai virar só osso, vai virar pó. Então, como que eu faço? Se eu sou uma mão, eu tenho que estar ligada no corpo. Porque a mão aqui, ela está correndo sangue, ela está sendo bombeada, ela está sendo mantida viva, eu posso mexer, eu posso prender o cabelo, eu posso fazer o que for com a mão. Mas se ela está lá, separada, ela está fraca. Então, que a gente possa dar essa importância. Amém. A gente tem que despertar, buscar Deus, porque lá fora o mundo está tão ruim que está espantando até quem não é cristão. Eles estão normalizando tantas coisas que a gente fica espantado. Até quem não serve a Deus, quem não conhece a Deus, até quem é ateu, fica assustado com o que está acontecendo. Então, que a gente possa não ficar esmorecido, não ficar dormindo, não ficar cochilando, né? Porque quem não serve a Deus, quem serve a outros deuses, está ali o dia inteiro. Está buscando, está fazendo seus trabalhos, está fazendo tudo. E a gente que é cristão, que tem Deus tão grande, que é o maior de todos, a gente vai ficar parado, não vai orar, não vai buscar. Então, que a gente possa ter isso em mente. Enquanto eles estão lá fazendo de tudo, a gente também tem que estar aqui fazendo de tudo. Amém. Porque Deus, nosso Deus é maior. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vi um vídeo que se a gente tratasse a Bíblia como trata o celular, a gente já está bem alimentado. A mulher acordava, pegava a Bíblia e lia. Estava lá varrendo a casinha dela e via a Bíblia lá, pegava e começava a ler a Bíblia. Aí eu fiquei tão assim, eu falei assim, Senhor, me perdoa. Até coloquei no meu Instagram um tempo. E quando dá o tempo, ele fala, você já acabou o seu tempo, vai fazer outra coisa. Porque se deixar no celular, a gente fica o dia inteiro e nem vê a hora passar. Então, que a gente possa dar a mesma importância, né? Pegar a sua Bíblia todo dia, nem que seja ali uns 5 minutos, 10, 20. Quando você começar a ler, você vai ver que passa voando. Que é muita história legal, muita história linda, é muito milagre. Você começa a ler, eu comecei a ler, eu falei assim, ai meu Deus, vai ser mó difícil ler isso. Eu comecei a ler, e fui. Tipo, eu falei, vou ler só um por dia, eu comecei a ler 10, 20. Você vai ler, você fala, gente, olha o que tem na Bíblia, nunca soube dessa história. Então você começa a ler, você fica empolgado. Então que a gente possa ter esse ânimo. Aleluia. Para finalizar, né, Deus quer que a gente busque Ele de todo o nosso coração. Amém. Se buscar, a gente vai achar. O achando, Ele vai entrar, e Ele entrando, Ele vai morar no nosso coração. Amém. Que a gente possa se lembrar da parábola das 10 virgens. Né? Tinham 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 estavam prontas, adornadas e preparadas para receber um noivo. Mas 5 não estavam. Que a gente possa ser assim, adornadas. Que a gente possa se preparar
Porque há muito tempo fala que Jesus está voltando, mas está cada vez mais perto. Verdade. A gente não sabe. Pode ser que a gente durma hoje e amanhã seja arrebatado. E se você ficar? E se eu ficar? Então, que a gente possa se adornar para quando ele chegar e chamar a gente. Aleluia. Aleluia. Agora com ele. Glória a Deus. A minha oração hoje é para que vocês todos busquem a Deus, estejam prontos para receber, aceite Ele no seu coração verdadeiramente, para que todos nós possamos estar juntos lá no reino de glória. Amém. Poder viver e poder ver a face dele assim como ela é. Aleluia. Poder estar sempre fortes, né? Todos unidos, fortes, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, porque assim a gente vai longe. E é como a palavra diz, né? Buscar a presença de Deus para alcançar o nosso propósito. Que a gente possa ter Deus todos os dias da nossa vida, buscá-lo incessantemente. Glória a Deus. E para o nosso propósito Ele vai nos guiando. Amém. Agradeço